Bom dia a todos, mais um Sextou com Propósito. Nós fazemos essas lives todas sexta-feiras, 8h30 da manhã, para falarmos, de passagens bíblicas e ajudá-las a interpretar com esse olhar família, negócios, empreendedorismo, vendas. E comigo aqui sempre está a Tainara Bittencourt, Daqui a pouquinho ela está entrando por aqui. E como é que tá? Hoje é dia 1/8, nosso primeiro Sextou com Propósito do mês de agosto. Para os vendedores aí também é início de mês e ontem, final de mês. Então aquele caos, em alguns lugares, algumas empresas, pessoas correndo aí para fechar o mês de forma saudável, Como é que foi por aí? Aqui nós tivemos um ótimo mês de julho. Para mim, eu tenho duas empresas, as duas empresas foram super bem, maravilhoso, e conseguimos alcançar os resultados que a gente buscou, no início. A mentoria MVP está sendo um sucesso, nós tivemos 2 encontros presenciais no mês de julho, ambos foram sensacionais, muita troca de experiência, pessoas novas se conhecendo, se conectando, então realmente estamos num momento muito bom. Nós também, seguro de vida, tivemos boa aquisição aí de clientes, manutenção da carteira. Felizmente ou infelizmente, tivemos muitos pagamentos de benefício. Eu digo infelizmente porque o sinistro ocorreu, Nós tivemos pagamento por morte, nós tivemos pagamento por internação, nós tivemos pagamento por doença grave, isso só na minha carteira de clientes aqui. Então, se você que ainda não fez um seguro de vida acha que essas coisas não acontecem ou demoram muito, enfim. Só em um mês aqui eu tive 4 pagamentos de benefícios, Um por morte, 2 por internação e 1 por doença grave. Então, e tem um pagamento que deve ocorrer no início de agosto também por morte. Então, bom, aí eu digo infelizmente porque de fato o sinistro ocorreu, mas felizmente porque a pessoa fez o seguro, então cumpriu o propósito, de estar aí pagando esses benefícios às pessoas, tá bom? Bom, eu vou começando aqui sem a Tainara, ela deve estar com alguma dificuldade lá, depois a gente resolve isso, O mais importante é a gente fazer nós iniciarmos aqui o Sextou com Propósito. Então, pessoal, caso vocês tenham dúvidas, perguntas, queiram fazer comentários, serão super bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre segurança ao meio do caos, Acho que todo empresário, pessoa física, funcionário, enfim, todo mundo passa por tribulações, por dificuldades, E o livro de Salmos são cânticos, E a Tainara selecionou para nós o Salmo 46. Eu vou ler aqui na minha versão, na NVI. Ela selecionou o Salmo 46, o versículo 1, tá? Então eu vou lê-lo aqui na minha versão. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Eu vou até continuar aqui no versículo 2. Por isso não temeremos ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Então, o que diz esse salmo aqui, Como o título do nosso Sextou aqui com propósito, segurança em meio ao caos. Esse salmo ele foi escrito pelos filhos de Corá, e a ideia é justamente isso, trazer essa segurança para as pessoas, mesmo na adversidade. Só que tem um detalhe, que as pessoas muitas vezes elas se esquecem, Porque quando a gente fala assim, que o Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, nós temos que entender também que não é uma fuga, não é para você fugir em direção a Deus. Ele é nossa fortaleza para nos dar segurança, mas nós temos que enfrentar o caos, com as nossas forças, porque Deus deu para nós, esse discernimento, conhecimento,
né, as oportunidades para que a gente consiga prosperar mesmo no meio do caos, né? Então, quando a gente fala em segurança em meio do caos, quando a gente fala que Deus é o refúgio, a nossa fortaleza, Ele está lá para nos fortalecer. Mas cabe a nós conquistar, né, os nossos desafios. Então, na adversidade, não corra, se firme, né? Esse que é o recado. Então, no empreender, no vender, no liderar, tudo isso vem com muita pressão, muita dificuldade, muitos desafios. Vamos colocar assim. Tem dias que nada fecha, o cliente some, ninguém responde, o resultado trava, a coisa não acontece, né? E aí, o que muitos fazem? Alguns desistem, né? Simplesmente, poxa, tá muito difícil. Lembra da velha história de olhar o copo meio cheio, meio vazio, né? Só começa a ver coisas ruins, né? E começa a desistir, não quer mais, não vê progresso, né? E acaba desistindo. E a ideia aqui é que você não se sinta sozinho, né? Você sinta que tem Deus ali acima de tudo, como uma fortaleza, né? Junto, firme e forte. Se você tiver fé, se você acreditar e fizer a sua parte, né? As coisas vão acontecer. Então não se afastem, não duvidem, né? Principalmente de vocês mesmos, não duvidem de Deus, de vocês mesmos. Quando a gente fala duvidar de Deus, não é também assim, eu acredito em Deus, Deus vai fazer tudo, eu vou ficar aqui sentado, cruzar os braços e vou esperar. Não, não é isso, né? Confiar que tem gente ajudando, orientando, guiando, né? Existe essa força, mas quem resolve mesmo é você ali. Deus dá o direcionamento, né? Deus dá o discernimento. E aí, em nossas orações, nós temos que sempre pedir por isso, por claridade, né? Para que coloquem pessoas boas no nosso caminho, né? Então essa que é a parte mais importante aí. Então Deus, nesse caso, ele é refúgio, mas ele não é fuga, tá? Então não confundam as coisas aí. Ele é uma força presente, ele não é uma ideia distante. Então se você tiver fé, confiar e fizer a sua parte, a coisa funciona e dá certo, né? Na crise, você não está sozinho, tá? Esse é um recado que eu gostaria muito de dizer. E aí, assim, se você estiver num momento muito bom, o que você precisa fazer? Boas relações, ajude as pessoas, plante coisas boas. Por quê? Porque você estando muito bem, é o melhor momento, não que seja o único momento, para que você ajude várias pessoas. Em algum momento pode acontecer de você não estar tão bem assim, mas essas relações que você criou, essa confiança que as pessoas têm em você sempre ter sido uma pessoa reta, que não fez as coisas erradas, não se desviou do caminho, tudo isso é uma identidade que você está criando, né? E essa identidade, ela é percebida pelas pessoas à sua volta, né? Tainara chegou aqui. Tudo bem? Bom dia. A internet aqui não funciona. Eu não... Ih, gente, ela tá em Bandeirantes, né? Tá aí num Ainda tô aqui, projeto, mais uma semana. Ah, lindo, maravilhoso. Não, vai dar tudo certo. Nós estávamos falando disso, inclusive, né? Dificuldades acontecem, mas a gente dá um jeito, né? Na última vez, a Tainara teve que subir lá na não sei laje. se é uma laje, né? Uma laje, e fez de lá, né? Então a gente dá um jeito, né? Então é isso mesmo. Tainara, não sei se você pegou o comecinho aqui, mas eu já fui iniciando. Então tá, vamos reiniciar, né? Você selecionou para nós o Salmo 46. Então eu estava iniciando aqui na leitura e dei uma prévia interpretação aqui, né? Mas vamos ouvir você. Eu vou ler novamente só o versículo 1 que você selecionou. Eu havia lido até o 3, tá? Mas vamos lá. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Então, Tainara, por que você selecionou o Salmo 46, versículo 1 para nós hoje? Porque a gente precisa entender que realmente, mesmo quando tá dando tudo errado, ele continua sendo o nosso refúgio,
e a nossa fortaleza. Mesmo quando as situações elas parecem adversas, parecem totalmente difíceis, ele continua sendo Deus. Ele nunca vai sair do lugar de Deus. Ele vai sempre ser. O que acontece muitas vezes é a gente sair do nosso lugar perto dele, de filhos. Mas ele continua ali para ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Fortaleza quer dizer aquele lugar, assim, protegido. Aquele lugar que não dá para entrar de fora para dentro se você não permitir. Então é isso, Deus é esse lugar, assim, vamos dizer, esse ambiente que a gente é protegido. E o que Legal. você está falando? Porque eu não consegui pegar nem o início. Não, tranquilo, eu tava indo nessa linha aí. Aí um comentário que eu fiz nessa questão, Deus ele é refúgio, mas ele não é fuga, né? Então tem pessoas que oram, pedem e esperam, cruza o braço e fica lá, né? Então não é isso também, é para dar segurança a nós, mas a gente tem que fazer a nossa parte, não é, Tainara? Tem, exato. Fala um pouco sobre isso. Tá. Essa parte de fugir tem duas situações. Tem aquela situação onde a gente faz alguma coisa errada, aos olhos de Deus a gente peca, assim, a gente foge de Deus realmente, a gente some, se esconde, dá uma de Adão e vai se esconder e ainda pergunta, então, né? Nem responde Deus. E tem aquela situação onde você usa Deus como justificativa para não estar fazendo alguma coisa. Ah, eu estou esperando em Deus. Mas o esperar em Deus, ele é agir também. Você vai agindo e esperando Deus colocar o chão ali embaixo daquilo que você está fazendo. Não é você ficar passivo, você realmente ter uma ação, mas confiar que Deus ele está sendo o seu refúgio ali. E para que a gente tenha Deus como nosso refúgio, a gente precisa ter intimidade com Ele. A gente precisa ter vida com Ele. E vida com Ele é orações, leitura da palavra. Isso aí. E trazendo para os negócios, né, na crise, você lembrar também que não está sozinho, certo? Existem momentos bons, ruins. Deus ele é um socorro real, né? Inclusive nos negócios. Então ele é essa fortaleza, né? Ele é a nossa orientação, nosso guia, nosso propósito, né? Mas problemas podem ocorrer, né? E você não desistir, né? Você ter essa segurança meio ao caos, né? Que é até o tema que eu trouxe aqui. Então, acho que ter essa confiança, essa fé, né? Que existe algo além de nós, que nos protege, nos dá essa tranquilidade, acho que isso ajuda muito, né, Tainara? Mesmo a identificar, interpretar, né, estar com pessoas boas, corretas, tudo isso influencia, né, no caos e ajuda a nos recuperarmos também desses momentos difíceis. Porque quando a gente tem uma fé que aquilo vai dar certo, que a gente precisa passar por aquela aprovação, porque há de vir algo muito melhor lá na frente, nós confiamos, né, nós temos essa segurança, essa fortaleza em torno de nós e temos tranquilidade para fazer a nossa parte e buscar aquilo que é merecedor de cada um, né? Acho que é um pouco por aí também. Sim, sim. O porquê que acontecem coisas ruins na nossa vida se Deus ele é um Deus de amor, ele é um Deus que não é para ter coisa ruim. Como assim? Eu ouvi uma explicação do Rodrigo Silva e eu gosto muito, muito dele, da forma como ele explica. O Rodrigo Silva ele é professor de teologia e arqueologia. Então ele estuda a Bíblia pelo lado histórico também. E ele fala sobre isso, sobre por que acontece um monte de dificuldades com a gente, mesmo a gente sendo filhos de Deus. E por que acontecem coisas más no mundo e tudo mais. E ele fala que não é que Deus é mau, é que o ser humano, quando se afasta de Deus, vira um ser mau. E por isso que as maldades acontecem, porque quando a gente se aproxima de Deus, acabam essas maldades. Uma parte, né, do explicação de por que acontecem coisas ruins com a gente. Normalmente tem a parte onde a gente se afasta de Deus, e aí nós nos tornamos piores, e a gente começa a fazer coisas ruins, e por consequência nós recebemos coisas ruins de volta. E a outra parte é quando Deus ele quer provar o nosso coração em alguma coisa.
Porque o nosso coração, ele nunca pode estar naquilo que Deus quer entregar pra gente. Ele nunca pode estar na bênção que ele vai derramar sobre a gente. O nosso coração tem que estar em Deus. Então ele nos prova, ele nos coloca em um momento de dificuldade para que a gente mostre o nosso coração e realmente mostre. Nós somos realmente ele, merecedores daquela bênção que ele vai entregar. Porque da graça do céu nós não somos merecedores, ele nos deu de graça, de literalmente graça dele, a graça dele faz com que nós sejamos salvos. Mas as bênçãos que ele tem para derramar na nossa vida, elas são merecidas nesse sentido de ele não vai entregar uma coisa pra gente se o nosso coração, a partir do momento que ele entregar, o nosso coração vai ficar todo ali. A gente tem que mostrar que o nosso coração vai ficar voltado nele. Que independente daquilo que acontecer conosco, nós não vamos perder os nossos valores básicos. E é nisso que daí, tendo essa relação com o que você estava falando. E isso acontece muito, né, Tainara? A pessoa, quando está com dificuldade, acontece algo ruim, ela se volta a Deus, ela volta a orar, ela volta a frequentar a igreja, né? Parece que há uma transformação. Dali a Ah, pouco, quando a coisa está muito bem, ela se esquece um pouco disso e vai esfriando, né? Vai se distanciando, né? Que é o termo que você usou. E aí volta a ter as coisas ruins, enfim, fica nesse ciclo, né? Então e acho Deus que é você um pai explicou muito amoroso. bem aí. E Deus, ele é um pai amoroso, que às vezes nós nos afastamos, quando a gente volta, ele aceita a gente de volta, ele aceita continuar nos amando, ele aceita continuar junto com a gente. Então, assim, ou melhor, aceita que a gente continue junto dele, porque, como eu falei, ele não sai do lugar de Deus. A gente que sai do lugar de filho. E aí, a gente se volta contra ele quando ele está querendo nos moldar, puxando para a relação de pai e filho aqui na Terra. Cleiton, se o teu filho, perto do almoço, te pede um doce, você vai entregar esse doce para ele? Sabendo que daqui 15 minutos ele vai ter que comer alguma comida saudável, brócolis e tudo mais? Não, não. Para ele, vai ser a coisa mais horrível que você está fazendo com ele, não dando um doce para ele na hora que ele quer. E pra gente, a nossa criação com Deus é da mesma forma. Deus não vai entregar pra gente aquilo que a gente quer sem que a gente passe por esse momento de dificuldade. Então a gente entenda que a gente tem que fazer outras coisas primeiro. Então, sabe assim, nós temos que entender que a relação com Deus, ela tem que ser uma relação de pai para filho. E que assim como os pais da terra, Deus tem também os seus meios de cuidar da gente. Ele quer ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Porque se alguém tentar fazer o mal contra o teu filho aqui na terra, você vai usar de todos os meios possíveis ali para conseguir proteger seu filho. Deus é a mesma coisa. Você vai tentar ser a fortaleza do teu filho aqui na terra. Isso para todo mundo que está assistindo. Vocês vão tentar proteger os seus filhos aqui na terra. Deus é a mesma coisa. Ele quer nos proteger. Só que aí, levando para uma outra situação. E aquele filho que não quer ser protegido pelos pais? Aquele filho que ergue o nariz e fala: eu sou independente agora, eu não preciso mais de você. E some e não quer mais te ver. A gente age da mesma forma com Deus. Deus está ali, querendo nos proteger, querendo nos ajudar. E a gente está só saindo correndo. Essa relação foi importante. E eu aqui, né, eu tenho um casalzinho de filhos e a gente fala muito, né, de merecimento, comportamento, obediência, né? Então são essas coisas que, por mais que você queira dar tudo, você precisa educá-los, né, para que eles sejam merecedores daquilo, né? Como que está o seu comportamento, né? E aí vem essa relação, essa analogia que você fez mesmo, né? Será que nós estamos tendo um bom comportamento aos olhos de Deus, né? Na hora que ninguém está vendo? Nós estamos fazendo aquilo que combinamos com outra pessoa, nós estamos honrando os nossos compromissos, nós estamos caprichando, né? Quando ninguém está vendo ali, só a gente sabe, né? Será que estamos sendo realmente honestos? Então, nós estamos colhendo aquilo que nós estamos plantando, né? Tanto na relação com o Senhor, quanto na relação entre os homens, não é isso? E mandamento de Deus, né? Jesus fala que o maior mandamento é amar Deus sobre todas as coisas, ou seja, tratar ele realmente com amor, com todo o coração, e ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu tô sendo uma pessoa boa aqui, eu consigo ser
uma pessoa boa aqui também. Então, se eu amo a Deus, eu consigo ser uma pessoa boa para o outro e, por consequência, eu estou amando o outro e acabo conseguindo e acabo amando a Deus também. E tem pessoas que a gente percebe, né, Tainara, que ela tá fazendo com segundas intenções, né, que ela poderia, sei lá, resolver de uma forma, tá fazendo de outra para se beneficiar, para ganhar tempo e por aí vai. E como confiar, né, nessas pessoas? A gente não pode julgar, mas também essa confiança ela demora mais para ser construída, né? Porque a gente não está se sentindo ali confortável, né? Falando aqui agora de vendas e negócios, tem pessoas que não prosperam, não se dão bem na vida, porque não conseguem transmitir, né, essa tranquilidade, essa confiança ao outro, né? E aí Sim. ninguém quer fazer relação, negócios com esse tipo de pessoa, né? Então tem que ter uma vida reta, né? A gente fala muito disso, né? Eu dei uma aula, foi na quarta. Na quarta-feira, o tema da aula que eu dei foi sobre atendimento. Atendimento ao cliente. Não exatamente sobre a parte do vender, mas Entendi. atendimento no geral. Início, meio e fim. E para muita gente, eu estava perguntando assim: é só marketing que você está fazendo para chamar teu cliente para dentro da tua loja, do teu estabelecimento? Ou você realmente está interessado na vida dele? Você realmente está querendo fazer o bem para ele? Ou você só quer vender para ele? Você só quer que ele, só quer a transação, só quer que ele te dê dinheiro? O cliente, ele vai entender quando você está fazendo só marketing, só tentando trazer ele para comprar alguma coisa e você não quer, não está se interessando ali, porque o comportamento de compra e venda ele mudou muito nos últimos tempos. Especialmente, né, o de compra. Nós ficamos mais críticos na hora de comprar. E isso é para todo mundo. E agora a gente se preocupa muito mais com os lugares que a gente vai e nós somos bem tratados. Sim. Então, quando a gente, entendendo que nós somos cristãos e que nós temos que amar o outro, a gente trata ele bem. E o nosso negócio ele vai prosperar de alguma maneira porque nós estamos seguindo princípios que já duram 2000 anos. Então, assim, nós tratamos bem aquela pessoa, nós tratamos ele com dignidade, com respeito, nós amamos, né? Porque o amar, ele é uma coisa assim, não é aquele negócio de estar o tempo todo colado. Ah, e ficar fazendo um monte de florzinha. Não. O amar é quando você respeita outra pessoa, quando você se interessa pela outra pessoa, quando você, de alguma maneira, você cuida da outra pessoa também, quando você não deseja o mal para ela. E aí entra muito na questão dos negócios, quando a gente faz alguma coisa pensando só no nosso benefício. Isso, de certa forma, se a outra pessoa sai prejudicada, a gente não está pensando no bem dela. Então, entra num todo aqui. Realmente, você tem que vender aquilo que realmente vai ajudar a pessoa e acompanhar para ver se realmente acabou dando esse resultado esperado ou não. Na medida do possível, fazer algum ajuste, né? Claro. Esse que é o melhor dos mundos. E assim, só para ir já para os caminhos finais, o que você leu, né, o 2 e o 3, e ele complementa muito, porque fala que nada temeremos, que ele vai continuar sendo ali a nossa força, e que mesmo que as águas se encrespem e lancem fúria contra os rochedos, então assim, são momentos que a gente passa na nossa vida que realmente você olha para tudo e fala, que caos que tá isso daqui. Como que eu vou resolver esse problema? Eu não sei nem por onde começar. Começa orando. Começa por aqui. Você está no meio do caos. Você não sabe como resolver. Tem alguma área da tua vida que está desestruturada. Você fala assim: nossa, eu estou indo muito bem nos negócios, mas meu casamento tá horrível. Ou eu tô com um casamento Saúde. muito, mas os meus negócios estão horríveis. Ou tá tudo bem aqui, só que eu tô sem saúde. Qualquer tipo de problema que você tenha, o primeiro passo é começa pela oração. Tem muitas pessoas, né, da maioria, finaliza. Tipo, eu já tentei de tudo, agora eu vou orar. Isso é deixar Deus em último lugar. Então, eu já tentei de tudo e não deu certo. Por que será? Então, começa pela oração. Começa entregando aquela situação, falando, Deus, eu não sei o que o Senhor quer me ensinar nisso daqui, mas eu quero aprender. Então, me ensina, me mostra como que eu vou resolver isso daqui. Deus dá estratégia.
Uma das orações que eu mais faço é: Deus, me dá uma estratégia para resolver isso daqui. E a estratégia vem através da palavra que você ouve de alguém, vem através da própria Bíblia que você abre assim e a palavra pula aqui, fala: nossa, é assim que resolve? Ou vem através de um louvor que você coloca e você: nossa, é assim que resolve? Então, assim, você começa pulando toda uma cadeia de tentativas. E se você vai tentar de tudo, você vai tentar muita coisa e vai perder tempo. E aí, quando chega lá no final, você fala: vou orar, porque eu só tenho isso agora, só me resta isso a fazer. Não, começa pela oração. Começa trazendo Deus para perto, para você ver quantos passos você vai pular por começar com essa atitude. Nossa, essa dica aí vale ouro, hein? E, e a gente não combinou isso, mas eu deixei aqui como dica prática, que nem que normalmente eu deixo no final. Antes de encerrar sua semana. Peraí, desculpa, falhou aqui. Ó, a dica que eu deixei, dica prática, antes da gente encerrar, foi a seguinte, ó. Antes de encerrar sua semana, tire 5 minutos para orar sobre seus desafios. Olha isso. Sim. Entregue, mas não pare. Recomece com fé, não com peso, né? Então a ideia é essa. No orar, você já, né, tem essa claridade do que precisa ser feito para sair aí desse desafio que provavelmente você está. Todo mundo tem um desafio para enfrentar, isso é normal, e com certeza você vai vencer. Você que está aí sofrendo com. Acabou o mês, né? De repente a conta não fechou, você ficou devendo, ou né, gastou mais do que devia. Algum relacionamento que né, você brigou com alguém, está com essa mágoa. Então vamos orar, vamos pedir essa bênção divina, né? Esse discernimento para poder escolher melhor os caminhos e limpar aí a alma, né? Hoje, dia 1/8, nós estamos começando mais um mês. Então, eu não gosto muito desse hábito, né? Que tem que ser no dia 1, que tem que ser na segunda-feira. Enfim, né? São hábitos que a gente cria para nós mesmos. Todo dia é dia de mudança. Mas você que está acostumado aí com esses gatilhos, né? Então, hoje é dia 1. Hoje é dia 1, então aproveita esse dia 1 e bora aí para fazer com que isso aconteça. Então, tire esses 5 minutos e faça como a Tainara sugeriu aqui. Comece orando. Sim. E vamos nós orarmos aqui também, Vamos Tainara? então, Vamos então, tá lá. bom. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos na tua presença. Primeiramente, Deus, quero te agradecer pelo mês que terminou, por tudo que aconteceu, todas as coisas boas, todas as coisas ruins que o Senhor permitiu para que nós tivéssemos o nosso coração moldado. Pai, quero consagrar a Ti esse novo mês que se inicia hoje. Quero consagrar a Ti, Pai, todas as nossas coisas, tanto as minhas, quanto a do Cleiton, quanto a de todo mundo que está assistindo. Deus, que a nossa casa, os nossos filhos, os nossos trabalhos, tudo, Deus, seja consagrado a Ti e protegido. E que nós tenhamos o Senhor o tempo todo próximo a nós, que a gente se aproxime de Ti, Deus, para que a gente possa usar da tua fortaleza, para que nós possamos ser escondidos no teu refúgio. Deus, eu quero te clamar nesse instante também, nos dá estratégia, Senhor, para resolver todas as dificuldades que nós temos. Deus, manda para o coração de cada pessoa que está assistindo, tanto online quanto gravado, a estratégia, como resolver aquele problema mais difícil que cada um tem, que quando eu falo isso mais difícil, ela vai lembrar, Senhor, ela vai saber. Mas eu quero te clamar nesse instante a ajuda, a resposta, Deus, em nome do Senhor Jesus. Quero também te pedir que nos dê uma semana abençoada, que novas notícias e notícias boas cheguem para a gente, no nome do Senhor Jesus, Pai. Assim eu te louvo e te agradeço por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Ô, Tainara, até deixa eu te contar um caso antes da gente finalizar. Na metade do mês, mais ou menos, minha tia estava vindo para cá e o ônibus quebrou no meio da estrada. Era para chegar às 8h30 da noite, não, 10h30 da noite, acabou chegando 3 horas da madrugada, né? E aí eu acabei fazendo um comentário que é muito automático, nossa, né? Falei, ei, tia, que azar, hein? Acabou ficando lá no meio da estrada dela. Não, Cleiton, foi libertação. Provavelmente tinha algo muito pior no meio do caminho e nós ficamos ali esperando aquilo passar.
Eu falei, é verdade, tia. É verdade, né? Realmente deve ter tido algo aí que você foi liberta mesmo. Qual que é a sua opinião em relação a isso, Tainara? Já aconteceu várias vezes. Eu vinha muito. Fazem 10 anos que eu mudei para Londrina, né? Que eu saí daqui de Bandeirantes e fui para Londrina. E no início, eu vinha muito para cá de moto. Eu e o meu ex-marido, nós vinhamos muito de moto. E assim, panzinha 150. Aquele negocinho, nosso peito era o para-choque. É, E passou um caminhão do lado, já treme tudo. treme. Assim, a gente tinha que até abaixar assim para quando vem a bolha de ar assim, aí a gente não pega ela de pé, a gente pega ela deitado, que daí a gente fura essa bolha de ar, enfim. E o que que acontecia várias vezes? A gente errava o caminho, sabendo, conhecendo a estrada de ponto a ponto. A moto quebrava, estourava o pneu, acontecia alguma coisa. E quando a gente chegava, a gente resolvia aquela situação e chegava no outro ponto, tinha algum acidente. E a gente ficava pensando, nossa, se a gente tivesse chegado no tempo certo aqui, era a gente ali. Acontecia muitas vezes. Então, assim, porque são 10 anos, né? Então, nos primeiros 2 anos ali, a gente vinha direto. E aconteceram algumas vezes isso. A moto, outros livramentos que aconteciam, tipo assim, a moto furava o pneu na frente da borracharia, só pra gente ter aquela distanciazinha ali do que poderia acontecer. Era muito incrível, assim, essas coisas que É, aconteciam. Que isso não aí. existe prudência, né? Então, É isso aí. Então, pessoal, tem essa visão também em relação a tudo que acontece com vocês, né? Não achar que é tudo ruim. Às vezes, né, é um livramento. um Um momento de ótimo mês a todos, Deus abençoe. E Sextou com Propósito tá no ar. Semana que vem estaremos de novo aqui no mesmo dia, mesmo horário. Certo, Tainá? olha, talvez Ih! eu vou conversar com você, talvez tenha que pular para quinta, Ah, porque tranquilo. sexta-feira é quando eu vou embora. Aí Ah, provavelmente, como vai ser o meu pai que vai me levar embora, ele gosta de sair daqui muito cedo. Só que eu não sei se eu chego lá a tempo. Eu quem acredito que sabe a gente não programa um café no sábado? olha, verdade, Olha, olha, muda o sextou para sábado e já faz um café. fazer Dá teste umas de sol. boas-vindas do retorno da Tainara Londrina. Aproveita e já faz um ambiente desse. Nossa, Pode gente, ser eu tô aqui. também, né? Vai completar 20 dias que eu tô longe de Londrina. O coração tá assim, ó, apertadinho já. Então, ou a gente dá um, né? Enfim, a gente combina. Gente, tudo de bom para vocês, então. Tudo Deus bom pra abençoe. você. Um mês abençoado a todos. Tudo abençoado. Tchau, tchau, gente. Tchau, Fiquem com tchau. Deus.